Geometria plana, geometria espacial. Quando eu falo em geometria espacial, eu estou entre uma unidadezinha ali, entre uma dimensãozinha a mais. Essa dimensão me impossibilita que eu calcule aí volume, por exemplo, de um prisma, de um cubo, de uma esfera, de um cilindro. Então, quando eu falo em volume, é a unidade de medida ao cubo. Quando eu falo em geometria plana, eu estou falando em área, cálculo de área, arestas, perímetros. Eu estou falando em área de uma figura plana, vai ser metro ao quadrado, centímetro ao quadrado, unidade de medida ao quadrado. Fique esperto com isso. Cada figura geométrica tem aí as suas particularidades, tem as suas fórmulas. Só que tu só saber a fórmula, decorar ela, não saber utilizar, não adianta nada. Então tem que pegar o que? Pegar o exercício e ela tem que fazer. A matemática pelo braço. Não tem outro jeito, tá bom? Então vamos lá. Lista de exercício aí, preparação para o Instituto IFRS, né? É uma revisãozinha, porque depois daqui nós vamos direto para os exercícios das provas anteriores. A soma do comprimento das arestas de um cubo é igual a 48. Então o volume desse cubo é quanto? Bom, entender qual é a pergunta é a chave da questão. Tem que saber qual é a pergunta, ele quer saber o volume. Se ele quer saber qual é o volume, qual que é a fórmula de cálculo de área do volume de um cubo? Vai ser volume igual a aresta ao cubo. Beleza. Só que eu não tenho a minha aresta. E agora? Mas ele está dizendo aqui que a soma do comprimento das arestas de um cubo é igual a 48. Desse cubo específico, né? Então, quanto que vale essa aresta aqui? Eu não sei. Mas eu sei que essa aresta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas, a soma delas, né, dessas arestas todas, é igual a 48. Beleza. E eu sei que eu tenho 12 arestas, né? Então eu pego 48, que é o número que é soma das arestas, divido pelo total de arestas, que é 12, isso vai me dar 4. 4 o quê? 4 centímetros, que é o tamanho de cada uma dessas arestas. Como é um cubo, todas são do mesmo tamanho. Agora sim, agora eu tenho o azinho que me faltava. Quanto que é A ao cubo? É igual a 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64 centímetro cúbico, porque é volume. Fechou? Fechou. Tá aqui, ó. Letra B, check. Vamos lá. Uma bola de basquete possui um diâmetro de 24 centímetros, né? Ó, tem aqui uma bola de basquete. Daí até aqui eu tenho meu raio. Daqui até aqui eu tenho meu diâmetro. Uma bola de basquete possui um diâmetro de 24 centímetros. Utilizando 3,1 como a aproximação do π, o volume dessa bola é de quanto? Através disso aí sempre. Qual que é a pergunta? Ele quer saber o volume. E qual que é o volume de uma esfera? Está aqui, ó. Eu ainda dei aqui este exercício com uma colinha para tu não te perder. Sempre quando for ao cubo, o volume sempre tem as coisas, a fórmula ao cubo, né? Assim como a unidade de medida também. Então o volume vai ser igual a π, 4π vezes r ao cubo dividido por 3. Essa é a forma de cálculo de volume de uma esfera. Beleza. Mas eu tenho aqui raio. E me deram ali um exercício de diâmetro. E agora? Como é que eu faço? Pô, calma, tu sabe que diâmetro é igual a 2 vezes o raio, não sabe? Então, se o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, meu querido, faz a substituição, é tudo matemática, não tem mistério. 24 igual a 2 vezes R. E agora, esse cara aqui está aqui, ó, multiplicando, vai para o outro lado invertendo o sinal, né? Não, nada a ver, inverte a operação. Então, se 24 dividido por 2 vai ser igual ao meu R, vai ser igual a 12 centímetros cúbicos, né? Cúbico o quê? Cúbico é só quanto for o volume. Aqui é raio, então aqui é só centímetro. Então, meu raio aqui é de 12 centímetros. Agora sim, agora eu posso aplicar minha fórmula. Vai ser igual a 4 vezes 3,1, 3,1, vezes 12 centímetros ao cubo, tudo isso dividido por 3. Meu volume vai ser igual a quem? Tem que estar esperto, hein? Olha só, ali está dizendo para ti que utilizando 3,1 como aproximação para o π. Aí tu vai achar a resposta. Se tu colocar 3,14, 3,14 o valor do π, tu já não vai conseguir achar a resposta que está ali. Então fica esperto, tá? Considera o que o exercício está dizendo mesmo. Por isso fica quebrando a cabeça por causa de umas casinhas decimais. E faz toda a diferença muitas vezes. Então vamos lá. 4 vezes 3,14. Quanto que dá isso daí? 12,56.
Então, já tem uma informaçãozinha aqui, já calculei a primeira parte, que é 12,56 vezes, vamos fazer já direto aqui, ó. Quanto que é 12 vezes 12? A 12 vezes 12 é 144. 144 vezes 12 vai dar quanto? Isso aqui vai dar 1.728. Então, vai ser 1.728, tudo isso dividido por 3, tá bom? Então, por parte, para tu ver onde está vindo as coisas. Volume, estou chegando na finaleira. Como é que eu faço agora? É matemática, né? Continuo onde eu parei. Eu tenho 1.728 vezes 12,56. Isso daí vai dar 21.703. Tudo isso dividido por 3 vai dar quanto? 7.264,56. Eu tenho essa resposta? Eu não tenho. É casa decimal. Eu acabei de falar antes. Ó. Vamos de novo. Ó. 4 vezes 3,1. Quanto que dá? 4 vezes 3,1. Isso aqui dá 12,4. Dá 12,56. Viu? Só porque eu acabei errando justamente naquilo que eu acabei de falar. 12, né? Isso aqui vai dar 12,4. 12,4. Agora vai dar certo, quer ver? 12,4 vezes 1.728, 21.427,2. Dividido por 3, 7.142,4. Vamos tirar aquele livro, não precisa, né? Vai dar 7.142 centímetros cúbicos. Tirei 1,2 por quê? Se tá aquela regrinha, né? Se tá igual a 5 ou mais, estou arredondando para mais. Se tá igual a 5 ou a menos, não para menos. Então fica esse carinha aqui. Cheque, cheque. Tá aqui, fechou. Letra C. A próxima aqui, ó. Um cilindro possui 10 centímetros de altura. Tu vai lendo, pegando as informações, tá? Vai anotando aqui, ó. H é igual a 10 centímetros de altura, o volume é igual a 785 centímetros cúbicos. Essas condições podemos afirmar que o raio desse cilindro é igual a quanto? O raio é a pergunta, quanto ele quer saber. Bom, beleza, eu já tenho alguns dados e eu tenho meu π aqui, que é aquele padrãozinho. Qual que é a fórmula de volume de um cilindro? Π r ao quadrado vezes altura, beleza? Esse é o volume do meu cilindro. Ele quer saber o raio. Vamos lá, o que tem que fazer? Tu tem que simplesmente substituir as coisas que estão ali na fórmula. Aqui está a fórmula, guarda essa informação aqui, guarda essa chave, que é importante, e tu vai substituir. Eu tenho volume, tenho 785. Eu tenho π, tenho 3,14. Eu tenho raio, não tenho, deixa ele ali. Eu tenho H, tenho, é 10. Fechou. O que eu tenho que fazer agora? Bom, cara, tem várias formas que tu pode fazer, tá? Eu sei que muitos enxergam isso aqui, ficam meio com medo, fica meio estranho. Vamos transformar isso aqui naquela equaçãozinha padrão que vocês estão acostumados a ver na escola. Vamos só inverter o lado, tá? Tu sabe, por exemplo, que 2 mais 3 é igual a 5, assim como 3 mais 2 é igual a 5. Eu só inverti ali e não mudou nada, né? Continua tudo igual. É o que eu vou fazer aqui agora. Ó. Eu vou só inverter para tu conseguir visualizar melhor o que está acontecendo. 3,14. No lugar do R, eu vou botar um X vezes 10 igual a 785. Facilitou? Ficou melhorzinho a partir disso aqui? Beleza. O que vai acontecer agora? O resto é matemática. Tudo que está aqui eu multiplicando, eu quero isolar o meu x, o que vai acontecer? Eles vão lá para o outro lado dividindo, porque ele inverte a operação. Então, eu vou isolar o meu x aqui, ó, que vai ser x ao quadrado, igual a 785, dividido por quem? 3,14 vezes 10. Por que tu fez isso? Eu fiz isso porque ele estava aqui, ó, multiplicando, foi para o outro lado dividindo. Inverte a operação. Regrinha matemática. Agora, o que eu vou ter? Eu vou ter 785 dividido por 31,4. Isso aqui vai ser igual a 25. Essa resposta não, porque o meu x continua ao quadrado igual a 25. Como é que eu faço para isolar o meu x e eliminar esse cara aqui ao quadrado? É a operação, né? Inverso da operação. X vai ser igual, qual que é o inverso da potenciação? É raiz de seção. Raiz de 25 igual a 5. Eu estou falando em raio, é centímetro. 5 centímetros é meu raio. Tem essa opção? Tem. Letra B, cheque.
outra aqui, ó. Um reservatório de grãos em uma fazenda tem 6 metros de altura e o formato de uma pirâmide, cuja base é um triângulo equilátero, de lados de 4 metros. Qual o volume desse reservatório em metros cúbicos? Ele quer saber qual que é o volume desse reservatório. Como é que eu calculo aí o volume de um cilindro, né? Esse reservatório? Ah, mas está dizendo que tipo de reservatório é? Não está. Não está dizendo. Mas não importa o tipo de reservatório, não importa qual é o tipo de base. Quer dizer, até importa, mas a fórmula geral é essa, ó. Volume igual a área da base vezes altura dividido por 3. Não importa o formato desse cilindro, dessa prisma, essa é a fórmula de volume. O segredo está onde? O segredo está aqui, ó, na área da base. Aí sim, aqui é que eu tenho que estar um pouquinho de atenção. Se esse prisma tem uma base triangular, eu preciso achar a área da base de um triângulo. Se esse prisma aqui tem uma base circular, eu preciso achar a área da base de um círculo. Se esse prisma aqui tem uma base retangular, eu preciso achar a área da base de um retângulo, certo? Aqui ele está me dizendo que ele é um triângulo equilátero, medindo os 4 lados iguais. Qual que é a área da base de um triângulo equilátero? A área da base de um triângulo equilátero vai ser igual a L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. É assim que tu calcula a área da base de um triângulo equilátero. Beleza? Aqui mais uma fórmula para te guardar colocar na tua coleção de fórmulas, tá? Bom, o que vai acontecer? Eu tenho aqui a minha área da base, não tenho, vou ter que calcular, mas eu tenho meu L. Quanto que vale meu L? Ele falou no exercício. Eu tenho o equilátero de lado medindo 4 metros. Ah, beleza. Então eu estou sabendo qual é a situação. Eu tenho a minha altura, ele passou a altura? Passou. A minha altura é de 6 metros. Então eu já tenho algumas informações, eu posso achar a área da base. Qual que é meu lado? É 4. Então vai ser 4 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Isso aqui vai ser igual a 16 raiz de 3 por 4. Corta aqui. A minha área da base do meu triângulo equilátero vai ser igual a 4 raiz de 3. Achei a área da base que me faltava. Agora eu volto para cá. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter 4 raiz de 3 vezes 6, que é a minha altura, dividido por 3. O que vai acontecer agora? Eu corto aqui, eu faço a simplificação, eu vou me sobrar o quê? 4 raiz de 3 vezes 2. Foi isso que me sobrou. E agora, como é que eu resolvo isso? Eu posso fazer 4 vezes raiz de 3? Não posso. Eu posso fazer raiz de 3 vezes 2? Não posso. Se tivesse uma raiz aqui, eu poderia operar. Como eu não tenho raiz, eu não posso operar. Então, eu tenho que operar que eles são semelhantes, né? Mas eu posso fazer 4 vezes 2? Posso. Esse 4 está multiplicando a raiz, assim como essa raiz está multiplicando esses dois, mas, bom, é uma expressão só. Isso aqui é a mesma coisa que isso daqui, ó. Deixa eu escrever bonitinho aqui para te ver. Peraí. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Eu vou reescrever essa equação aqui. É a mesma coisa, tá? Presta atenção. 4 vezes raiz de 3 vezes 2. Igual? Ficou mais fácil visualizar? O que eu estou a fazer aqui? Bom, lógico, né? Eu vou fazer esses dois aqui primeiro. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 8 raízes de 3. Eu tenho essa opção? Aqui, ó, cheque. Letra C. Então, às vezes tu olha as coisas de um jeito e fica com medo e não consegue operar. Calma, reescreve do jeito que fica mais fácil. Porque a matemática pode ser escrita de um jeito ou de outro. E às vezes quer dizer a mesma coisa. Só inverteu, só mudou. E está ligado no sinal, né? Claro, nas operações. Mas às vezes tu pode inverter, tu pode espelhar uma equação e não mudou nada. A última aqui, 5. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a figura a seguir. O cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 e a do cubo menor, que é interno, mede 8. O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de quanto? O volume de madeira. Sim, volume de madeira, volume é líquido. Não, volume é volume de qualquer coisa. Não tem nada a ver com só líquido, certo?
Então, tem o volume de madeira ali também. Ele quer saber quanto de madeira que foi utilizado. É um pacotinho de madeira que tinha o volume X, eu pego aquele monte de pacotinho de serragem de madeira, compacto tudo e faço no cubo. Então, eu posso ter, sim, volume de alguma coisa sólida também. Né? Só líquido, certo? Tá, mas vamos analisar o que a gente tem aqui de informação. O porta-lápis de madeira foi construído de formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. Cubo de dentro, a aresta do cubo maior, de 12 centímetros. É isso aqui, ó. 12 centímetros. Como ele é um cubo, né? Tudo 12. Mesma altura e a base e lado é tudo 12. Mesma altura. E o cubo menor, que é interno, mede 8. Esse aqui, ó, de dentro, mede 8. Beleza. Então quer dizer que eu tenho uma aresta de um cubo grande e eu tenho uma aresta de um cubo pequeno. O meu cubo grande aqui mede 12. O meu cubo pequeno aqui mede 8. E o que ele quer saber? Ele quer saber o volume. Ele quer saber o volume utilizado para confeccionar esse cubo. Tu imagina o seguinte, ó, eu tenho algo construído nesse volume do cubo maior. E dentro do cubo maior entrou o cubinho pequeno, ocupando aquele espaço do meio dele. Então, só para pensar, eu estou calculando o volume de um cubo e diminuindo o volume do outro, né? Porque o outro vem ocupando o espaço dele. Faz sentido para ti? Embora ele seja um cubo vazio, está ocupando aquele espaço, né? Está retirando aquela massa, tirando aquele volume do meio do cubo maior. Então eu vou ter a área de um cubo maior, o volume de um cubo maior, né? Vai ser V igual ao cubo, assim como eu tenho também aqui o volume de um cubo menor, que vai ser a área, a aresta ao cubo. Se eu for aplicar os números que eu tenho aqui, ó, eu tenho 12 ao cubo e aqui eu tenho 8 ao cubo. Quanto que é 12 ao cubo? Fizemos antes, né? 12 vezes 12, 144 vezes 12, 1728. Então, 1728 é o volume do cubo maior. E o volume do cubo maior vai ser 8 ao cubo. 8 ao cubo é 8 vezes 3, né? Nada a ver, 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64, 64 vezes 8 512. 512 é o volume do cubo menor. E eu tenho o volume do cubo maior. Eu quero achar o volume que foi usado para construir aquele cara ali. Então, eu vou pegar o volume do cubo maior e vou diminuir pelo volume do cubo maior. 1728 menos 512. Quanto que dá 1728 menos 512? Isso vai dar quanto? Vamos ver aqui, ó. 1728 menos 512, 1216. Então, o volume que foi utilizado de madeira para construir aquele cubo nessas condições que foi apresentado ali foi 1216 centímetros cúbicos de madeira. Não tem opção aqui de resposta, mas vai com fé que é isso aí. Beleza? Deus abençoe, até mais. Nos falamos. Quer saber mais? Quer marcar aí uma aulinha experimental? Me procura, me chama.